Namastê, amados. Um ótimo e abençoado dia para todos. E vamos mais a uma reflexão, a uma meditação, a lenda hindu, a lenda do hinduísmo, da religião do hinduísmo, né? Aonde vai falar da serpente e do santo. E vai começar a dizer assim: contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto, receando ser perseguido, ser mordido, ser ferido, né? Mas um santo homem, a serviço de Deus, buscou a região, mas confiando no Senhor, no superior, no Brahma, como é na Índia, ou em Deus, Hashem, né? Mas na Índia é chamado Deus de Brahma. Então ele confiava mais em Brahma do que em si mesmo. A serpente o atacou. Desrespeitosamente. Ele dominou-a, porém com um olhar sereno, tranquilo, ao ser atacado e não foi ferido, ele não conseguiu ser atingido, ele falou assim para a serpente: minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada. Continuou o sábio o seu caminho e a serpente modificou-se completamente. Procurou lugares habitados por homem. Ela decidiu mudar. Ela decidiu se modificar. Ela decidiu não ficar mais às espreitas para ferir, para atingir, perseguir, matar. Agora ela queria se redimir dos seus erros, habitando no meio dos homens. Com o desejo de reparar os antigos crimes, mostrou-se integralmente pacífica. Mas, desde então, começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão, quando viram que a serpente agora ela não mordia, ela não feria, ela não matava, ela não perseguia, mas antes ela mostrava pacificação, paz e não agressão. Agora ela mostrava submissão absoluta. Então, homens, mulheres e crianças começavam a jogar pedras nela. Começaram a dar pedradas, querendo machucá-la, matá-la, ferir ela. A infeliz se recolheu-se à toca, desalentada. Ela estava acabada, ela estava triste, né? Vivia aflita, medrosa, desanimada. Ela estava com medo de a qualquer momento alguém vir e querer agredir, abusar dela, machucar ela. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Ele decidiu visitar a serpente novamente. E espantou-se, observando tamanha ruína que tinha chegado àquela serpente.
Ele não sabia da história, ele não sabia que ela tinha pensado em se redimir dos seus erros, em querer fazer diferente para ver como é que é. E aí ela foi se redimir indo viver no meio dos homens, para não ferir, não machucar, não matar. E ela, ao contrário, ela recebeu tudo aquilo que ela fazia. A serpente contou-lhe então a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiam-na e apedrejavam-na. Ela estava o quê? Desejosa em ser boa, afável e carinhosa. O sábio pensou e respondeu após ouvi-la: Mas, minha irmã, houve um engano, houve um equívoco da tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassino e a perseguição. Mas não te disse que evitasse de assustar os maus. Olha o que o sábio disse. Tu entendeu errado, tu fez errado. Eu te aconselhei a não perseguir, a não matar, a não praticares o mal e não assustar pessoas do mesmo caminho, trajeto de vida, pessoas boas, de bom caráter, de boa índole, pessoas de bom coração, mas afugentar o mau caráter, o falso, o que rouba, o que mata, o que assassina, o que abusa. Gente ruim, essas pessoas tu tinha que se defender. Mas o que essa serpente tinha feito? Ela queria ser boa com todos. Ela queria ser amável. Ela queria ser doce até com os maus. E quem foi que apedrejou ela? Pessoas más. Pessoas agressivas, pessoas não pacíficas. E ele falou tudo, não foi, ele quis dizer que ela não foi sábia, ela não foi prudente. Nas escrituras, Mashiach vai dizer assim, ó, sejam pacíficas, sejam pessoas amáveis como uma pomba. Sejam humildes, sejam inocentes como uma pomba. Mas inteligente e astuto como uma serpente. Para pessoas boas, de bom coração e boa índole, seja como uma pomba. Amigável, amável, afável, que se deu acesso à conexão. Mas para pessoas más e cruel, seja como uma serpente. Astuta, esperta, racional, que se desvia dessas pessoas, que se protege, que se blinda. Aconselhei-te
a não morderes ninguém, não praticares o assassino e a perseguição, mas não te disse que evitasse de assustar quem? Os maus. Eu não te disse que também era para te deixar que pessoas más se aproximassem de você. Pessoas más, de mau caráter, pessoas duvidosas, pessoas que tu não sabes o que elas são capazes de fazer. Tanto é que você foi abusada, tanto é que pessoas ruins te apedrejaram, te machucaram. Dessas pessoas eu estava falando, que tu devia assustar, afugentar elas para longe de ti. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs, no mesmo caminho da vida. Mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas, não firas, mas é preciso manter o perverso à distância. Veja, não mordas, não firas, não machuque, não persegue, não seja uma perseguidora, mas é preciso, é necessário, se faz presente manter o perverso distante, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos, os teus uivos, para te proteger, para te resguardar. Essa mensagem foi retirada do livro Os Mensageiros, André Luiz, Chico Xavier. Do livro Os Mensageiros, tá? A lenda hindu da serpente e do santo. Então veja, precisamos ser prudentes. A serpente, enquanto estava no campo, escondida, às espreita, ela afugentava tanto pessoas boas quanto ruins. Aí o sábio vem, uma pessoa boa, e ela o ataca. Mas ele consegue dominá-la, porque ele confiava na proteção de Deus, na proteção de Brahma, dominou ela e, com um olhar sereno e pacífico, falou para ela que Deus, Brahma, ensinou que nós não devemos fazer mal a ninguém. Nós não devemos prejudicar pessoas boas, pessoas pacíficas, pessoas que não nos fazem mal, não nos fazem nada. E aí ela fica envergonhada, se retrai, se recolhe, e aí vamos dizer assim, tá? Metaforicamente, ela pensou, analisou, e ela pensou assim, eu quero me redimir. Aí ela foi um pouco pro extremo. Ela morava no campo, onde era o habitat dela, o lugar dela. E ela pensa, eu vou viver no meio dos homens e eu vou me redimir de todo o mal que eu fiz. E aí ela queria ser adorável, meiga com todos. Só que na mente dela, ela achou que morando no meio dos homens, ela achava que os seres humanos eram como o santo, pacífico e sereno. Aí ela pensou na mente dela que todas as pessoas eram boas. Aí aqui a gente também consegue ver isso.
Na mente dela, ela pensou assim, ó, se esse santo é bom, sereno e pacífico, então todos os homens são. Então eu vou viver no meio deles. E aí que ela foi conhecer a maldade. E aí ela foi ver a diferença, quem é bom e quem é ruim. Porque até então ela achava que só tinha pessoas boas. Ela não tinha entendimento. Então ela queria ser amável e adorável por todos. E aí ela descobriu que tinha pessoas que eram más, que gostavam de machucar, de agredir, de ferir. E aquilo deixou ela aflita, medrosa, com medo. E aí ela voltou para o campo. E o santo resolveu passar pelo mesmo caminho, mas pensou, vou visitar a serpente e ver como ela está. E a serpente conta a sua história e aí ele fala assim, ó, eu te falei uma coisa e tu fez outra, eu quis te dizer de outra maneira. Eu quis dizer que pessoas que passam pelo caminho da vida, que fazem esse trajeto, tu tem que saber diferenciar uma pessoa boa de uma ruim. Uma pessoa que tu não precisa se defender de uma que tu precisa estar atenta. Pessoas boas, você não precisa ferir, machucar, agredir, matar. Agora, pessoas más, com más intenções, tu afugenta para a tua própria defesa. Aqui é o teu habitat, o campo é o teu habitat. Então, quando pessoas passarem por aqui, faça a distinção. Agora tu sabe distinguir pessoas boas de más. As pessoas boas, deixe elas passarem livremente. Seja gentil. Mas, quando uma pessoa má estiver passando, assuste-a, mande para longe, para que ela não te machuque, para que ela não te fira e ela não te agrida. E assim também podemos trazer esse conhecimento do hinduísmo para as nossas vidas. Quando Cristo disse que nós deveríamos viver em paz com todos, primeiro que ele vai dizer assim, ó, faça o possível. Se possível, tá nas escrituras. Se possível, tende paz com todos. Se possível. E a gente sabe que é impossível viver em paz com todas as criaturas. Vamos colocar assim. Também vai falar que nós devemos ser como uma pomba, inocentes como uma pomba. Mas ficarmos ligados como uma serpente, porque a serpente ela é prudente, astuta, estratégica, racional, fria. Então, sejam como uma pomba, aonde tu quer estar em harmonia, em paz, em equilíbrio com todas as criaturas, mas saiba diferenciar quem se aproxima,
quem se achega e aonde tu tá se metendo, aonde tu tá entrando. E aí pode ser na família, pode ser nos relacionamentos, pode ser dentro do trabalho, pode ser com amizades. Sabe aquela turma de amigos que se reúne, mas ninguém se conheceu profundamente? Grupos de amigos que se reúnem. Seja pacífica, seja humilde, não olhe as pessoas com maldade, não olhe as pessoas julgando elas, seja como uma pomba, mas saiba diferenciar como uma serpente. Tenha astuta, tenha inteligência, tenha a racionalidade de uma serpente para saber quem é quem, distinguir com quem eu posso ser amável e com quem eu devo me posicionar de forma mais racional. Para quê? Para que eu me proteja, para que eu me blinde, para que eu não seja ferida, para que eu não seja perseguida, para que eu não seja abusada. E essa abusada pode ser a pessoa querer abusar da boa vontade, da nossa boa vontade, abusar da nossa privacidade, querer saber tudo da nossa vida. Tu tem que me dizer onde tu foi, com quem, o que tu fez, querer estar dentro da nossa casa, querendo saber de tudo, querendo saber como vai o casamento. Seja astuta, principalmente quem é casado, casada, que aquela amiga disfarçada, ela entra na tua casa e fica perguntando como é que vai teu casamento, como é que é teu marido, o que ela quer saber? Ela não precisa saber. E ficar esperta. Tu sabe que eu vi uma moça dizendo como ela fez para roubar o marido da amiga, se fazendo amiga da pessoa de que ela era para ficar com o marido dela. Então a mulher que era casada tinha uma amiga. Ela se infiltrou, fez amizade, veio astutamente, veio com elogios, veio falando coisas boas, veio se achegando para ter acesso à casa dela. E estando dentro da casa dela, ela teria também acesso a quem? Ao esposo dela. Ela falou: eu me tornei amiga desta mulher porque eu queria o marido dela. E para isso eu precisaria ter muita sabedoria e esperteza para cativar esta mulher, para que esta mulher me levasse para dentro do lar dela e aí eu desse o bote. E aí aconteceu a traição, porque como essa mulher ficou tão amiga da cobrinha, e ela era maravilhosa, extraordinária, e aí elogiava, que ela falou: nossa, essa é a minha super amiga. E levava para casa. E dentro da casa, de alguma forma, sem a amiga ver, ela se insinuava pro
esposo dela. E ela conseguiu o êxito, conseguiu o que ela queria, que era se relacionar com o marido da amiga. Ou seja, estraga, né? Uma serpente. Então, por isso que vai dizer para ter a inteligência e distinguir. Porque o objetivo dessa cobrinha era o marido. Às vezes, é para destruir famílias. Só que a serpente, que é só a serpente, que pensa de forma fria e calculista, ela quer só destruir. E por isso que ela precisa bajular, por isso que ela precisa alisar, por isso que ela precisa falar, ai amiga que linda, ai amiga isso, ai como tu é maravilhosa, ai como tu é isso e aquilo. Para que ela consiga atingir o objetivo dela, para que ela consiga dar o bote. Olha como essa mulher foi astuta, suja, baixa. Por isso que precisamos cuidar quem a gente coloca dentro de casa, quem se aproxima. Se aproxima por quê? Tem que analisar. Principalmente homem e mulher que são casados. O homem casado também tem que vigiar, porque a cobrinha vem se achegando, mansinha. Ah, querido, como é que tá tua esposa? Dededê. Ah, a gente pode ser amiga, a gente pode ser amigos, né? Ah, nada a ver, né? Já que eu também posso ser amiga da tua esposa. E vice-versa, pode ser um homem também, que se achega dizendo assim, a gente pode ser amiga, né? A gente pode ser amigos, eu posso ser até amigo do teu marido. E vai aos poucos, vai ganhando a confiança. Vamos dizer, o que a cobra faz? Ela vai enrolando aos poucos, né? Até que ela dá o bote, amassa, espreme, mata, atinge o objetivo. Compreenderam a história? E isso pode acontecer também com amizades. Isso também pode acontecer em várias situações. Só está pedindo prudência. Tenha um bom coração. Olhem para as pessoas sem julgá-las. Tenha um olhar de amor. Tenha um olhar de bondade e de misericórdia, mas também seja racional como a serpente, seja prudente, seja racional. Olhe as intenções por trás. Olhe e veja e analisa o contexto, analisa em volta o que essa pessoa está querendo se aproximando de mim, o que ela está querendo quando ela se achega para conversar comigo. O que ela está querendo. O que ele está querendo. Por isso que eu digo, o lar é sagrado. Não leve qualquer pessoa para dentro da tua casa. Vou falar uma coisa aqui, para os maridos. Sabe quem é a tua amiga, a tua companheira? Tua conselheira é a tua esposa. Homens não podem ficar bravos comigo, podem discordar, mas é uma verdade. Homem casado não tem que ter amiga.
mulher casada não tem que ter amigo, porque vai dar merda. Essa é a real. Porque fica tanto numa conversinha, tanto numa brincadeirinha, tanto numa coisinha, aí vai se envolvendo aqui, aí já tem acesso à casa. Quando vê, a casa vem abaixo. E a maioria acontece. Eu sei que muitos já viram casos assim. Muitos já viram casos assim ou passaram por isso. Até quem tem namorado, namorada, que teve uma amiga que se achegou e pegou teu namorado e tu ficou a ver navio. Ou veio um rapaz e tomou a tua namorada. Veio com balelinha de amizade, disse daquilo, não, é respeito, respeito, e levou. A gente sabe que é assim. Então, no casamento não existe homem ter amiga, não. E nem mulher ter amigo. Não existe. Vai dar ruim. Homem casado vai conversar com outros homens que estão casados. Mulher casada vai conversar com mulheres casadas. Vai trocar uma ideia, vai trocar experiências. E eu não estou dizendo também que daí tem uma terceira aí, que é mulheres que são casadas e homens que são casados, que se interessam pelo outro ou pela outra que são casadas. Que é pior ainda. Por isso dá prudência. Por isso é racionar as coisas. Pensar, conhecimento, sabedoria, olho aberto. Olho aberto para relacionamentos, amizades, comunicações, não importa, tu não sabe a intenção da outra pessoa, tu não sabe se a pessoa tá vindo com maldade, tu não sabe se ela tá querendo, sabe aquela pessoa que ela joga verde para colher maduro, para depois ferrar? Cuida também. Então aqui o santo disse assim, não faça mal, não cause danos, mas bota para correr, afugenta, assusta, afugenta, vaza daqui, corre, se manca, aqui tu não tem lugar, vai, toma rumo, pega a estrada, aqui não. Compreende? Sejam humildes, amáveis, sejam inocentes como uma pomba, mas prudentes como uma serpente. Certo, amados? Esta foi a mensagem e eu espero que vocês tenham gostado e peço que vocês passem adiante essa mensagem para outras pessoas também. É sempre uma história simples, uma reflexão simples, mas que tem muito sentido para o nosso dia a dia. E que às vezes a gente não se dá conta, que a gente não para analisar. E não precisa ser um estudo grandioso, uma reflexão grandiosa para trazer um conhecimento. Esta mensagem aqui diz muito. Poderíamos falar muito. E você também, após ouvir, pode ir longe, refletir mais ao longe, ir mais profundamente nessa mensagem. Certo? Passe adiante, curta. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ajuda o canal a crescer. Agradeço desde já a todos os inscritos. Um beijo no coração de cada um de vocês, certo? E eu desejo que Deus, na sua infinita misericórdia, resplandeça o seu rosto sobre cada um de nós e nos conceda
paz, sabedoria, discernimento, prudência, que sejamos racionais, que conseguimos ver quem é quem de verdade e saber quem deixar perto de nós e quem a gente deve se afastar ou afastar, certo? Um beijo no coração de todos. Arion.